Bom, para você se acalmar e ajudar o seu pequeno a se acalmar, use algumas técnicas com as quais você já provavelmente está acostumado, como contar até 10, respirar lenta e calmamente, respirando fundo, né? Inspirando pelo nariz, soltando pela boca e deixando a sua respiração cada vez mais lenta. E ensine seu filho mesmo, né? Ensine-o a falar o que ele está sentindo. Você pode permitir, por exemplo, que ele bata com força os pés no chão ou soque uma almofada. E vai ser muito legal você explicar para o seu filho o que acontece na cabecinha dele quando ele está se sentindo assim, com raiva, como que perdendo o controle. Assim como eu expliquei nessas aulas para você. E quanto mais consciente a gente vai ficando do que está acontecendo no nosso organismo, mais a gente vai conseguindo lidar com o que a gente está sentindo. Então eu quero primeiro te ensinar uma maneira muito didática de ensinar o seu filho essas coisas do cérebro que a gente conversou nas aulas anteriores. Então você fecha sua mão assim, ok? E explica para o seu filho que isso aqui é um modelo de mão do cérebro, tá? Que é o nosso cérebro. Nós temos um andar de cima e um andar de baixo. Com o cérebro do andar de cima, nós tomamos boas decisões e fazemos a coisa certa, mesmo quando estamos muito chateados. Agora, se você erguer um pouquinho o dedo, você vai ver que do dedão para baixo é o nosso cérebro do andar de baixo, de onde vêm os nossos sentimentos grandes de verdade, que aqui que ele permite que a gente se importe com as outras pessoas, que a gente sinta amor e também nos faz sentir chateados, como quando a gente está bravo ou frustrado. E não há nada de errado em ficar chateado. Isso é normal, principalmente quando o nosso cérebro do andar de cima nos ajuda a se acalmar. Por exemplo, feche os dedos de novo. Está vendo como a parte do andar de cima do cérebro que pensa está tocando o polegar, certo? Para quê? Para ajudar o cérebro do andar de baixo a expressar os sentimentos calmamente. Então aqui isso é uma demonstração de como cérebro do andar de cima e cérebro do andar de baixo devem funcionar juntos para que a gente consiga expressar os sentimentos calmamente. Às vezes, quando a gente fica muito chateado, podemos abrir a tampa. Então você levanta os dedos assim. Está vendo como o cérebro do andar de cima não está mais tocando o cérebro do andar de baixo? Isso significa que um não consegue mais ajudar o outro a se acalmar. Portanto, da próxima vez que você sentir que está começando a abrir a tampa, o seu filho pode fazer, ou você pode fazer para lembrá-lo, um modelo do cérebro com a mão. Lembra que os dedos são para cima, não assim, né? De punho de quem vai dar soco. O modelo é assim, com os dedos para cima. E você abre a tampa e começa a baixar lentamente para que volte a ficar em contato com o polegar, usando isso como um lembrete de usar o cérebro do andar de cima na hora para se acalmar daqueles grandes sentimentos que vêm da parte de baixo do cérebro. Mesmo as crianças pequenas têm capacidade de parar e pensar, em vez de machucar alguém com palavras ou com os punhos. Nem sempre tomarão boas decisões, mas quanto mais praticarem alternativas que não sejam partir para o ataque, mais forte e capaz se tornará o cérebro do andar de cima delas. Movimentar o corpo também é uma importante ferramenta para regular as emoções. Pesquisas já demonstraram que o movimento do corpo afeta diretamente a química do cérebro. Assim, quando seu filho perder o contato, ficar sem a parte de cima, né, voar o telhadinho da casa, ficar sem contato com o cérebro do andar de cima, um jeito muito poderoso de você ajudá-lo a recuperar o equilíbrio é fazê-lo movimentar o corpo. Fazer seu filho caminhar, correr, saltar, né? Então, por exemplo, no momento que seu filho está com raiva e você tem uma cama elástica ali disponível, põe ele para pular na cama elástica. Se não tem a cama elástica, fala, filho, pula aí 10 pulos no chão, né?
dar uma cambalhota, entende? Movimentar o corpo. Uma pesquisa demonstrou que quando mudamos nosso estado físico, por meio do movimento ou do relaxamento, igual eu expliquei, né? Respirar calmo e lentamente, por exemplo, nós conseguimos alterar o nosso estado emocional. Se você sorrir por 1 minuto, mesmo que forçadamente seja esse sorriso, né? Isso pode fazer você se sentir melhor. Respirações rápidas e superficiais refletem estados ansiosos, mas se você respirar profundo e lentamente, provavelmente se sentirá mais calma. Da próxima vez que seus filhos precisarem se acalmar ou recuperar o controle, procure maneiras de fazê-los se movimentarem. Com crianças pequenas, tente aliar a atividade física à brincadeira. Por exemplo, seu filho sai do banho e não quer se vestir, né? E aí o que você vai fazer? Vai ameaçá-lo? Vai exigir e aí vai acionar o cérebro do andar de baixo e começar uma guerra? Não. Você pode, por exemplo, dizer que vai fazer uma brincadeira de vestir. Vamos pulando e pondo a calça? Eu quero ver se você consegue vestir os seus shorts enquanto pula. A diversão, juntamente com a atividade física, que ajuda o cérebro a entender que tudo está bem e ficará bem, pode mudar completamente a atitude mental da criança e tornar o episódio de vestir-se muito mais agradável para vocês dois. E você, mesmo fazendo um excelente trabalho na criação dos seus filhos, você certamente perde as estribeiras de vez em quando e faz ou diz coisas que não gostaria, como qualquer mãe, qualquer pessoa na face da terra. Você é humana e, como qualquer mãe, comete erros. Você também tem seus momentos do cérebro do andar de baixo. Contudo, não se esqueça que esses momentos também são oportunidades de crescimento. Você pode usar esses momentos quando estiver perdendo o controle para dar exemplos de autorregulação. Seus filhos estão te observando o tempo todo e eles estão notando como você se acalma. Suas ações servem de modelo para fazer uma boa escolha em um momento de alta emoção, quando está correndo risco de abrir a sua tampa. Então, o que fazer quando reconhece que o seu cérebro do andar de baixo assumiu o controle e você está começando a perder a cabeça? Primeiro, não cause danos. Feche a boca para evitar dizer algo de que se arrependerá depois. Põe as mãos nas costas, se necessário for, para você evitar qualquer tipo de contato físico bruto. E quando você estiver em um momento do andar de baixo, proteja o seu filho a qualquer custo. Ou seja, feche sua boca, mantenha-se distante, coloque a mão nas costas se você tem o hábito de bater ou fazer movimentos físicos brutos, tá bom? O segundo passo é afaste-se da situação e recomponha-se. Não há nada de errado em dar um tempo, especialmente quando isso significa proteger o seu filho. A gente comete o grande erro de querer resolver as coisas, falar as coisas na hora em que estamos nervosas. Isso é um erro, porque é justamente no momento que o cérebro do andar de baixo está funcionando que nós vamos simplesmente reagir à situação e não vamos usar o cérebro do andar de cima para temperar aí os nossos sentimentos e poder comunicar aquilo que desejamos de uma maneira respeitosa, percebe? Então, na hora que você está nervosa, não é hora de lidar com a situação, não é hora de resolver o problema, não é hora de falar, é hora de você se retirar para se recompor. Você pode dizer que precisa de um tempo para se acalmar, falar isso para o seu filho, para que ele não se sinta rejeitado. E dizendo isso não do tipo, você me deixou nervoso, agora dá licença que eu preciso ficar sozinha. Não, porque quando a gente diz esse tipo de coisa para a criança, né, a gente está responsabilizando a criança por como nós estamos nos sentindo. E sobre como você se sente e o que você faz com o que você sente é responsabilidade única e exclusivamente sua. Então você diz para o seu filho, filho, eu estou precisando cuidar de mim. Filho, eu estou irritada e eu não quero perder a paciência com você. Filho, eu estou irritada e não quero ser desrespeitosa com você. Então eu vou ali no banheiro e eu preciso ficar sozinha para eu me acalmar
para a gente resolver essa situação depois, ok? É claro, isso dentro da sua realidade, se a idade do seu filho permitir que ele fique uns minutos sozinho, tá bom? Bom, pode parecer bobo, mas use a técnica de movimentar o corpo que eu falei para te ajudar a regular suas emoções. Você pode ficar fechada dentro do seu banheiro pulando. Por mais que isso pareça bobo, mas use esse conhecimento científico para te ajudar nas batalhas do dia a dia. Tente fazer posturas de yoga, respire lenta e profundamente, mas faça o que for necessário para recuperar parte do controle que perdeu quando a sua amígdala sequestrou o seu cérebro do andar de cima. Você vai conseguir se acalmar e ainda servirá de modelo para seus filhos com alguns truques rápidos de autorregulação que eles poderão usar. Enquanto se afasta para se acalmar, foque na sua respiração, né? Vá diminuindo o ritmo, respirando lentamente, tome um gole de água, alongue-se e então, né, depois de usar o movimento para ajudar o seu corpo, o seu cérebro a retomar parte do controle, mude o foco dos seus pensamentos. Ao invés de focar sua atenção na situação atual, né, pensando ali no problema, no fato, no ocorrido, em como você está com raiva, em como você está chateada com aquilo, muda o foco do que você está pensando. Comece então a pensar que coisas engraçadas ou encantadoras meu filho disse ou fez recentemente. Embora seja monstruosamente difícil às vezes, genuinamente eu adoro e aproveito ser mãe. Como eu me sentiria se não fosse mãe? Consigo me lembrar do primeiro par de sapatos do meu filho. Mudar o foco da atenção muda o como você se sente. Isso é o poder da mente. Assim você pode literalmente transformar a forma como se sente e interage com seus filhos. Essa é uma ferramenta muito importante para momentos de crise. Nesses momentos em que a alegria de criar filhos desapareceu, ao mudar o foco dos seus pensamentos, você pode começar a sentir alegria e gratidão por ter filhos, e assim parar de se sentir tão frustrada, irritada ou ressentida. Isso te ajudará a se acalmar para então, somente então, lidar com a situação ocorrida de forma respeitosa. Anote essas ou outras coisas para você pensar nesses momentos difíceis. Já deixe por escrito. Não vai esperar lembrar na hora que você está nervosa. Já tem um caderninho ali com orientações do que pensar, coisas que você sabe que vão te fazer sorrir, né? Ao lembrar de algo engraçado, algo que você vai pensar a respeito do teu filho que vai te fazer lembrar dele com ternura, né? De repente uma foto de quando ele é bebê, enfim, aquilo que você percebe que funciona para você. Então deixe essas fotos, bilhetinhos ou coisas, anotações suas mesmas, para você recorrer sempre que precisar. E preste atenção nisso. Somente quando você se regular é que você poderá ser livre para escolher como deseja responder ao seu filho e, se necessário, reparar qualquer ruptura que houve no relacionamento. Então, se você quer ser uma mãe mais paciente, o segredo é isso aqui que eu estou te falando nessa aula. Você precisa se regular, não resolver o problema na hora da raiva. Não tem como, tá? Então eu vou repetir que eu gosto muito dessa frase. Somente quando você se regular é que você poderá ser livre para escolher como você vai responder ao seu filho, ao invés de simplesmente reagir com ira, com raiva, descontando nele toda a sua ira. Percebe a seriedade disso? Uma vez regulada, repare rapidamente. Reconecte-se com seu filho assim que ficar calma e sentir-se no controle de si mesma. Então, lide com qualquer dano emocional ou do relacionamento que tenha sido provocado. Isso pode requerer pedir perdão, mas
Também que você peça desculpas e aceite a responsabilidade pelos seus próprios atos. Esse passo precisa ocorrer o mais rapidamente possível. Quanto antes você reparar a conexão entre você e seu filho, mais cedo ambos recuperarão o equilíbrio emocional e voltarão a aproveitar o relacionamento juntos. Então, se você tiver feito algo ali que você entende que foi desrespeitoso ou que magoou seu filho, aproveite para se desculpar. Quando você se desculpa, você não está perdendo a autoridade. Muito pelo contrário. Você está servindo de modelo para o seu filho do que devemos fazer quando magoamos alguém, né? E você está sendo respeitosa. E isso soa muito positivamente, porque o seu filho vê que você é humana, que você erra e o que você faz quando erra. E ele vai aprender a fazer o mesmo. O encorajamento, ou seja, a instrução, o ensino, são mais bem recebidos após um período para se acalmar. E esse período para se acalmar pode ser seu, pode ser do seu filho ou de vocês dois. Isso é útil para momentos de conflitos em que vocês estão irritados. Então ensine e combine isso com seu filho antes de aplicar. Diga coisas do tipo: diga para o seu filho: acho que nós dois estamos muito chateados ou estamos muito irritados para resolver isso agora. Vamos se acalmar e depois a gente conversa? Então, explica para ele que todo mundo age melhor quando se sente melhor. Quando você precisar sair para se acalmar, explique para a criança, né, como eu já disse, que você está saindo para cuidar de si mesma, para então agir melhor e não para ficar longe da criança. Então, lembre-se de explicar esse conceito do cérebro usando o exemplo da mãozinha para o seu filho, né? Olha, filho, você lembra aquele dia? E os exemplos de vocês mesmos em que você ficou nervosa, em que ele ficou nervoso, que você agiu assim, 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 que a mamãe agiu assim, 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 é porque isso acontece. E explique todo o conceito do cérebro do andar de cima, do cérebro do andar de baixo, as coisas que podem ser feitas para vocês se acalmarem. O seu filho também pode ter coisas que o acalmam e já deixar isso pronto, esquematizado para quando ele precisar, né? Então pode ser ir para o seu colo, dar um abraço, tomar um copo d'água, aprender a respirar fundo, ficar sozinho, enfim, aquilo que funciona para ele. E vocês podem conversar sobre isso, fazer um brainstorming sobre isso, para ele já ter claro, né, aquilo que o ajuda, e deixar também pronto, preparado, listado, para ele usar sempre que ele precisar, para que ele vá aprendendo a se perceber quando a raiva está chegando, né, e ele está começando a perder o controle, e entender que coisas ele pode fazer para ir se acalmando e recuperando o controle, para somente então, depois de estar se sentindo melhor, resolver a situação. Lembre-se que crianças menores, de 3 a 5 anos, elas são muito novas para ficarem dando um tempo sozinhas, tá? Então você pode fazer isso junto com o seu filho. E às vezes o abraço é a pausa necessária para vocês dois se acalmarem. Então, ou vocês ficam no mesmo ambiente, respirando fundo, se movimentando e buscando maneiras de se acalmar, ou vocês podem se abraçar e deixar toda essa raiva passar, tá bom? Lembra que o objetivo dessa pausa é ajudar a criança a se sentir melhor, para que então ela possa agir melhor. E não para fazê-la se sentir mal, na esperança de que se ela se sentir mal, vai ajudá-la a fazer melhor. Né? Porque isso não acontece. De onde tiramos a ideia absurda de que para uma criança agir melhor, precisamos antes fazê-la sentir-se pior, né? Então não é assim que as coisas funcionam. A pausa não é um castigo, não é vai lá ficar no seu quarto. A pausa é a criança que escolhe se ela quer fazer, aonde ela quer fazer, o que ela quer fazer, se ela quer estar acompanhada por você ou não, tá? Isso é para ensinar a autorregulação emocional e não para castigar. Quando uma criança está incomodada, a lógica frequentemente não funcionará
até que tenhamos atendido as necessidades emocionais dela. Então, primeiro você lida com os sentimentos, depois você lida com o comportamento. Discutir o mau comportamento e as suas consequências depois da criança se acalmar, uma vez que momentos de inundação emocional não são os melhores para se aprender lições. Não importa o quanto os sentimentos de nossos filhos possam nos parecer sem sentido e frustrantes, são reais e importantes para eles, e é vital que os tratemos assim em nossas reações. Então, espero que você tenha aprendido muito com essas aulas e vou te deixar mais um recurso chamado a Roda da Raiva na próxima aula. Até já!